Vamos abrir nossas Bíblias para ler um texto que todos vocês têm ouvido nestes últimos 30 anos, muitas vezes, e ainda está escrito aqui, Mateus 28, e vamos ler versículo 18 até o final, Mateus 28, 18 a 20. Jesus ressuscitado dentre os mortos, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Este é o final do ministério terrenal de Jesus. Durante 3 anos e meio, ele percorreu todas as cidades e aldeias, pregando o reino, ensinando a doutrina do Pai, curando aos doentes, expulsando demônios, fazendo milagres. E a obra principal naqueles 3 anos foi fazer discípulos. Formou especialmente 12 homens comuns que seriam os líderes da igreja depois de Jesus voltar para o céu. Tudo isso era necessário, indispensável, mas não suficiente. Faltava o mais importante de todas suas obras, que é a gloriosa obra da redenção. Faltava ainda o mais difícil de todos: ir para a cruz, ser crucificado e morto. E os evangelhos, nos últimos capítulos, vão relatando como ele estava no Getsemane, orando ao Pai com intensidade. Finalmente foi apressado, levado ao sumo sacerdote Caifás. Tu és o Filho de Deus? Tu disseste. Blasfêmia! Levaram para Pôncio Pilato. E tu, o rei dos judeus? Tu o disseste. A multidão gritava: crucifica-o, crucifica-o. E assim Jesus foi entregado para a crucifixão. Antes foi açoitado, injuriado, cuspido e crucificado. E sua última palavra desde a cruz brandou: consumado é. Foi sepultado. Aquela crucifixão aconteceu fora das portas de Jerusalém.
em um lugar chamado Gólgota, o Calvário, porque tinha aquele morro a forma de uma calavera. Havia uma multidão naquele espetáculo. Chama assim Lucas, aquele espetáculo. 3 crucificados. Mas o personagem principal, quase na conta das pessoas, o único importante, era aquela cruz do meio. Aqui surge uma pergunta. Todos aqueles espectadores conseguiram ver e ouvir o que lá aconteceu. Qualquer jornalista, qualquer reportero com câmaras de televisão podia filmar aquele espetáculo, mas só no plano físico, audível aos olhos, aos ouvidos humanos. Mas a pergunta é: o que aconteceu na dimensão espiritual, no plano espiritual, naquela cruz? Ninguém percebeu, nem os discípulos. Só um que foi testemunha de aquilo que aconteceu na cruz, e esse testemunha foi o Pai. O Pai. Quando todos contemplavam o espetáculo físico, visível e audível, o Pai via o que acontecia na dimensão espiritual. Foi naquele momento, quando se cumpriu as palavras do profeta Isaías. Todos nós nos descarriamos como ovelhas, cada qual se afastou por seu caminho, mas o Senhor carregou nele o pecado de todos nós. O Pai via que no corpo de seu amado Filho era carregado todos os pecados da humanidade. E Ele foi castigado em nosso lugar. Por isso João Batista diz: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas na cruz aconteceu não só isso. Aquele que foi testemunho, o Pai, testemunha, revelou aos apóstolos o que aconteceu lá. Não só tirou o pecado do mundo, Ele venceu por completo a Satanás a nosso favor. Por quantos filhos participaram de carne e sangue, Ele participou do mesmo, para destruir pela morte aquele que tinha o império da morte. E Jesus venceu a Satanás, aos principados e potestades, e triunfou sobre todos eles com sua morte na cruz. Louvado seja o Senhor. Não só isso, ainda mais. Todo mundo podia ver 3 cruzes e 3 crucificados. Mas o Pai
na cruz do meio, não via um crucificado. O Pai via milhões de crucificados. O que aconteceu? Jesus não só carregou nossos pecados, sino carregou a nós mesmos. Sabendo isto, que nosso velho homem foi crucificado juntamente com ele para a morte, para que não sirvamos mais ao pecado como escravos. Você, eu, também fomos crucificados com Jesus naquela cruz do meio. Você crê? Eu também creio. Esse é o testemunho do Pai que viu aquilo que aconteceu no plano espiritual. Não só isso, quando ele morreu, aconteceu um fato físico impressionante. No templo de Jerusalém, o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, aquele véu que estava erguido por séculos, separando sempre no templo o lugar santo do lugar santíssimo, foi rasgado de arriba para baixo e se abriu o caminho, significando, segundo o Novo Testamento, que aquele caminho ao Pai fechado por nossos pecados foi rasgado, e agora nós temos acesso a nosso Pai, agora temos comunhão com Deus, agora podemos todos entrar na presença de Deus por o sacrifício de Jesus na cruz. Aleluia! Mais um. Não só o véu foi rasgado e o caminho a Deus foi aberto, sino Paulo, em Efésios capítulo 2, diz que de ambos povos fez um, derrubando a parede intermédia de separação e fazendo a paz. Os judeus tinham construído no átrio do templo uma parede que Deus nunca mandou edificar. Essa parede separava aquele pátio em duas partes. A parte de fora era o átrio dos gentios, e a parte mais perto do templo era o átrio dos judeus. E naquela parede havia uma porta, e sobre a porta um cartaz, dizia assim: se algum gentio ultrapassa esta porta, tem que morrer apedrejado. Assim era. E Paulo teve essa revelação. Com a morte de Jesus, nosso véu foi rasgado. Aquela parede que separava dos povos foi derrubado, e de ambos povos fez um, matando nela as inimizades, a lei dos mandamentos, segundo as ordenanças, e reconciliando os dois em um só corpo, e reconciliando com o Pai. Amém. Jesus, com sua morte, nos fez um. Amém? Um. Deus não tem muitas igrejas, tem uma.
Amém. Levanta tu dedo como eu e fala com teu irmão: somos um. Somos um em Jesus. Por sua morte tirou toda a inimizade. Louvado seja o Senhor. O que aconteceu quando Jesus ressuscitou? Ele venceu a morte, foi exaltado por o Pai até o sumo, se assentou na direita do Pai, recebeu um nome que sobre todo nome, se assentou acima de todo poder, principado, autoridade, senhorio neste século e no vindouro. Também a Bíblia diz que nos ressuscitou com Ele e nos fez assentar com Ele em lugares celestiais. Amém. Mas veja bem, segundo o Salmo 2, e a palavra, a pregação de Paulo, usando esse Salmo 2 em Atos 13, na sinagoga de Antioquia de Pisídia, quando Jesus, morto no túmulo, ressuscitou, o primeiro que falou com ele foi o Pai. Revelação, Salmo 2. E disse: Tu é meu filho, eu te gerei hoje. Pede-me e te darei as nações como tua herança. ¿Sabe que respondió o filho? Sempre obediente ao pai. Se o pai disse pede-me, ele que fez? Pediu. Pai, me dá as nações como a herança. E o pai respondeu: está otorgado, são seus. Amém? Como posso saber isso? Isso não está em Salmo 2, a última parte. A primeira parte sim, o que Jesus pediu. Podemos saber por Mateus 28. Jesus agora ressuscitado, ainda não foi para o céu. Então aquilo aconteceu apenas ressuscitou. O Pai falou com ele. Agora se apresenta a seus discípulos e diz: toda potestade me foi dada. Onde? Nos céus e na terra. Quanta potestade? Toda. Onde? Nos céus e na terra. O Pai deu ao Filho, quando ressuscitou entre os mortos, toda potestade, toda autoridade, todo domínio sobre os céus e a terra. Entregou ao Filho as nações como herança e como possessão sua, os confins da terra. De quem são as nações? Do Senhor Jesus. O diabo tinha roubado, furtado, mas Jesus venceu ao diabo, recuperou e agora se declara: toda a potestade me foi dada nos céus e na terra. Amém? Portanto, ide. Onde? Fazei discípulos. A quem? A todas as nações. Por quê?
porque toda potestade me foi dada por o Pai. As nações eu recuperei. O Pai me deu essa potestade. Portanto, ide e fazei discípulos a todas as nações. Amém? Não merece um aplauso o Senhor? Um aplauso de fé, de louvor, de adoração. Aleluia! Veja, irmão, nunca houve na terra um homem capaz de declarar semelhantes palavras. Nunca. Toda potestade me foi dada nos céus e na terra. Amém? Só Jesus. Ahora, detrás de estas palavras de Jesus, nós podemos perceber, observar, que Jesus tinha a convicção absoluta que todas as nações são de Ele, todas as pessoas são de Ele, e também que Ele é a única e total solução para todos os problemas da humanidade. Ele não é um rei, um senhor déspota que quer ter potestade para dominar, para ele ser grande. Não. Ele é amor. Ele fez tudo isso por amor. Ele ama as pessoas. Ele quer que cada pessoa se torne seu discípulo, porque essa é a única solução para todos os problemas do homem, da mulher, das famílias, das nações. Não há outra solução. Amém? Tanto para os problemas morais, espirituais, pessoais, familiares, o único que pode mudar o coração de homem, o único que pode mudar as famílias, as nações, é o Senhor Jesus. Não há outra solução. E além disso, o problema, o drama maior, que é a eternidade, o único que pode salvar a um homem, a mulher do inferno eterno, é Ele. Não há outra solução. Amém? Mas Ele que é a solução está indo para o céu. Como é isso? A solução se vai embora. A única solução. Por isso, reúne a seus discípulos e transfere a eles a grande responsabilidade. Coloca a solução nas mãos deles. Ide e fazei discípulos a todas as nações. Estes simples galileus, nordestinos, homens sem muita letra e do interior, quando foram cheios do Espírito Santo, se lançaram a esta tarefa com muita determinação. É um mundo muito mais difícil e adverso que nosso mundo hoje.
E veja o que aconteceu. Depois de 250 anos, havia no Império Romano grandes regiões onde a metade da população eram discípulos de Jesus. Com uma grande perseguição. Mas a obra de Deus progredia. Ao ponto que no ano 3312, o próprio imperador de Roma, Constantino, se converteu a cristianismo. Não sabemos se sua conversão foi legítima, genuína ou estratégica para unificar o império. Vamos a saber quando cheguemos ao céu. Se está lá, sua conversão foi genuína. E se não, já sabe. Voltando para nosso ponto central. A pergunta é esta: como lograram estes discípulos semelhante crescimento, multiplicação, expansão? Não tinham os adelantos que hoje temos, não tinham nem sequer uma Bíblia, não existia a imprenta, não tinham rádio, televisão, carros, aviões, teléfonos celulares, iPad, WhatsApp, Skype, internet, nada. Como conseguiram semelhante crescimento? Aquilo que eles tinham. Eu cheguei a esta conclusão. Não sei se você concorda. Eles tinham, igual que Jesus, a força de uma convicção absoluta que Jesus é a única e total solução para todos os homens de todas as nações. Convicção absoluta. E não importava o preço, o sofrimento, cadeia, morte, sacrifício. Eles iam, colocavam toda a vida detrás desta missão, porque estavam convictos que Jesus é a única e total solução. Você tem a mesma convicção? Sim? E por que tão fraco o sim? Vou perguntar a eles agora. Esse foi um ensaio, não? Obrigado. Você tem a mesma convicção? Ei, deu certo. E então, irmãos queridos, se nós estamos convictos e temos essa convicção é uma força que tira você da comodidade, de uma vida tranquila, de ser egoísta. Essa convicção torna você um fogo, um discipulador, um testemunho, um pregador de Jesus em todo lugar, em todo momento, levando a salvação, a solução a todas as pessoas, a todos os homens e mulheres. Amém! Pero ouça bem, a solução é Jesus. Pero isso pode ser um simples slogan, dizem slogan. Jesus é a solução. Mas você tem que ler com atenção, porque a solução é Jesus.
mas Ele deu especificidade. Não sei se está bem essa palavra em português. Veja como é específico a solução em termos práticos. Ide, fazei que? Discípulos. Essa é a solução. Ele não disse, ide, fazei reuniões em todas as nações. Fazemos reuniões. Mas aqueles que assistem àquelas reuniões, quantos são discípulos? Ele não diz, ide, fazei evangélicos a todas as nações. Não é a solução, não. O número de evangélicos em Brasil é muito grande, muito maior que a Argentina. Mas o país não muda, porque a solução não é fazer evangélicos. Qual é a solução? Discípulos. Imagina se todo esse número de evangélicos fossem discípulos. A solução não é fazer católicos a todas as nações. Não, há muitos católicos. E continua a vida de pecado, de mentira, de tantas coisas. A solução é fazer discípulos. Isso que entenderam eles. Durante a perseguição, eles não podiam ter templos. Não podiam fazer grandes reuniões. Pero nunca deixaram o central, o essencial, fazer discípulos. Amém? Agora, naturalmente, surge uma pergunta. Porque às vezes nos acostumamos com os termos, mas temos que explicar os termos. O que é um discípulo? Quem é a pessoa mais qualificada entre nós hoje para explicar-nos que é um discípulo? Quem é? Tem alguém aqui que pode explicar-nos? Eu sei. Tem um. Jesus. Está aqui ou não está aqui? Está aqui. E ele vai explicar que é um discípulo. Veja, Lucas capítulo 14. Versículo 25. Veja o contexto que Jesus disse estas palavras. 14:25 de Lucas. Grandes multidões o acompanhavam a ele. Voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Agora, a palavra aborrecer tem na Bíblia dois significados. Um é sinônimo de odiar. Outro é sinônimo de colocar alguma coisa ou alguém em segundo plano. Em que sentido está dizendo aqui? Por sentido comum, podemos concluir que não vai dizer que temos que odiar pai, mãe, esposa, filho. Não.
Mas tem algum argumento mais forte que sentido comum. Que no versículo paralelo em Mateus diz assim, Mateus escreve assim: aquele que ama pai, mãe, esposa, filhos, mais que a mim, não é digno de mim. Então está claro que não está dizendo que tem que odiar, sino colocar em segundo lugar. Amém? Se você quer saber se você é um discípulo, tem que responder a esta pergunta: quem é em tua vida o número 1? Muito fraco. Vou dar uma segunda chance. Quem é em tua vida número 1? Amém! Jesus! E se você estava duvidando, hoje pode você acabar com toda dúvida e afirmar: eu sou um discípulo, Jesus é número 1 em minha vida. Amém! Segunda explicação, que é um discípulo, versículo 27. E qualquer que não toma a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, um discípulo é aquele que toma a cruz e sigue a Jesus. Mas isso pode ser uma expressão muito espiritual, metafórica. Em concreto, o que significa tomar a cruz? E perguntamos: que significou para Jesus tomar a cruz? Veja, a Bíblia diz que significou: ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Isso significou para Jesus. Que significa para nós? A mesma coisa. Obediente. Um discípulo é obediente à vontade do Pai. Ainda se precisar morrer, ele prefere morrer e obedecer a Deus. Amém? Então, discípulo é aquele que está disposto a obedecer a Cristo até a morte. E a última explicação, versículo 33. Assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Quanto tem que renunciar? Tudo o que tem. E pergunto: você que tem? Eu não tenho nada. Como nada? Você está nu? Não está nu. Então tem uma camisa, uma blusa, calças, sapatos, tudo o que tem. O que tem em sua casa? Tudo o que tem. Geladeira, cama, móveis, tudo o que tem. O que tem no banco? Dinheiro, reais, dólares, euros, coloca tudo. Tem uma casa? Coloca a casa. Tem filhos? Coloca os filhos, coloca tudo. Carro, empresa, negócio, terrenos, tudo o que tem. Cachorro, também coloca cachorro. Não esquece nada. E tem que assinar: renuncio a tudo o que eu tenho. Faz um inventário, uma lista de tudo. E se esquece alguma coisa, deixa espaço para acrescentar. E assina debaixo: tudo isto não é meu, é de Jesus. Amém? Esse é um discípulo. Muito bem. Quantos discípulos dizem aleluia? Quantos carros tem Senhor Jesus aí?
Por favor, trae aqui a chave de os carros de Jesus. Coloca todo aqui. Não. Pode manter. Pero saiba que esse carro não é seu. Amém. É do Senhor Jesus. Louvado seja o seu nome. Muito bem. Mas vamos ir mais para a prática. Esse é o alicerce de o que é um discípulo, segundo as palavras de Jesus. Agora diz: ide, fazei discípulos. Isto é muito forte, Jesus. Como pregar este evangelho do reino, onde Jesus é Senhor e pede tudo? O Espírito Santo vai confirmar a palavra. E os homens, as mulheres vão entregar todo a Jesus, como aconteceu no primeiro século. Louvado seja o Senhor. Agora, na prática, que é um discípulo? Na prática, no dia a dia, ide e fazei discípulos. Muito bem. Como chama-se um menino que vai à escola? Como chama-se em Brasil? Aluno. Veja bem. Aluno é uma palavra moderna dos últimos 200 anos. Antigamente, o aluno chamava-se discípulo. Então, um discípulo é um aluno, no sentido prático. O aluno, esse menino, vai à escola para quê? Para aprender. Aprender quê? Aprender as letras, os números, aprender a ler, escrever, somar, restar, e tudo aquilo que continua no programa de ensino. Vai para aprender. Que é um discípulo de Jesus? Quando se batizou, se tornou uma nova criatura. É um menino novo. E agora, fazei discípulos, batizando e ensinando. Se você ensina, outro tem que aprender. Mas uma coisa é ensinar aqueles que não são discípulos, e outra coisa é ensinar aos discípulos de coração. Amém. Um menino que vai à escola tem umas condições, facilidade de aprender. Ele é humilde, é manso. O que o professor ensina, ele aceita. E vai assim incorporando conhecimento. E aqui Jesus disse, ensinando a que saibam. Não disse saibam. Que diz? Aguardar. Professor passa a seu aluno informação e ele vai aprendendo informação. Mas o discípulo de Jesus tem que aprender para praticar. Amém. Ensinando a que guardem todas as coisas que eu tenho ensinado, mandado a vocês. Então, o que tem que aprender o discípulo? Veja bem. Durante alguns meses, eu estava constrangido, perguntando, fazendo a Deus repetidamente esta oração: Senhor, por favor, me explica, me ensina, por que as pessoas estão tão mal? Por que há tanto dor, tanto sofrimento? Eu estava retornando de uma cidade do noroeste de Argentina, a última cidade, limite com Bolívia, chama-se La Quiaca.
E quando cheguei lá, uma cidade de 30.000 habitantes, 35.000, os pastores me dizem: a cidade toda está convulsionada. Eu perguntei por quê? Porque nos últimos 4 meses, nesta cidade, se suicidaram 14 adolescentes. Misericórdia. Que problema pode ter um adolescente para tomar essa medida extrema? Irmão, não se engane. As pessoas estão mal. Todo mundo, quando sai de sua casa, passa primeiro por espelho. E aí se arruma e maquilha e coloca e ensaia uma sorriso. E vai, sai. Oi, como está? Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo jóia. Mentira. Não está nada bem. Cada lar é um mundo de problemas. Traz aquela face sorriente, tudo jóia. Há sofrimento, há dor, há problemas. Alguns creem que a solução é divórcio, porque não suportam mais aquele marido ou aquela mulher. Alguns adolescentes e não adolescentes creem que a solução é tirar a vida. As pessoas estão mal. E eu estive orando, perguntando: Senhor, por que tanto sofrimento nas pessoas? Eu creio que Deus me mostrou a causa prática. Eu cheguei a esta conclusão: as pessoas estão mal porque não sabem viver. Como? Não sabem viver. Hoje não sabem o que está bem e o que está mal. Podem permitir ou não permitir. Há muita confusão. As pessoas não sabem viver. Veja bem, no Brasil tem muitas escolas, primeiro grau, segundo grau, faculdade, universidade, pós-grado, todas essas carreiras. E isso é bom para um país. Mas em todo o Brasil não há uma só escola que ensine a viver. Não há. Argentina tampouco. Onde posso ir para aprender a ser um bom marido? Não há. Uma boa esposa. Onde posso aprender para ser um bom pai? Qual é a faculdade que tem uma carreira sobre formação de caráter? Não há. Formação de caráter deveria ser a matéria obrigatória de todas as faculdades. Mas não há. E nós, os cristãos, sabemos, mas estamos de portas para dentro. Por isso Jesus disse: fazei discípulos, batizando e ensinando. Jesus teve compaixão das multidões, porque estavam espalhadas, perdidas, como ovelhas sem pastor. Não tem pastor, não tem quem guie, quem ensine. Que discipulado? Que tem que aprender um discípulo?
tem que aprender a viver segundo a vontade de Deus. Amém. Ensinando a guardar, aprender a viver. Veja, o que é viver? Viver não é existir, não é respirar. Viver é tudo o que você faz às 24 horas do dia. Tudo o que você pensa, sente, fala, age, reage às 24 horas do dia. Isso é viver. Tudo isso tem que ser aprendido, reaprendido, para viver as 24 horas do dia, segundo a vontade de Deus. Amém. Por exemplo, nós não sabemos falar. E não estou referindo-me à gramática portuguesa. Não. Não sabemos falar uns com os outros. Falamos mal, especialmente na casa. Levantamos a voz, gritamos, discutimos. Quando o outro está falando, nós falamos acima. E quando sobe, ofendemos, ferimos com as palavras, insultamos. Rimos dos outros, burlamos, criticamos, falamos mal do ausente. Precisamos uma reeducação, aprender a falar segundo a vontade de Deus. Com amabilidade, com amor, com humildade. Abranda a resposta, apacigua a ira. Se outro grita, você não grite, cala. Se outro ofende, você pode abençoar. Tem que aprender como discípulo como falar. Se alguém te odia, você pode amar, pode perdoar. Temos que aprender a falar como Jesus quer. Amém? Para aprender a falar, temos que aprender a ouvir. Para ouvir, temos que aprender a calar a boca. Não pode ouvir. Não interromper. Temos que tirar de nossa boca toda queixa, toda crítica que destrui. Temos que aprender a tratar bem a todas as pessoas, a comportar-nos como maridos segundo a vontade de Deus, tratar a esposa com delicadeza, como um vaso frágil, com cuidado, com carinho. Aprender a viver. A esposa tem que aprender a não levantar a voz contra seu marido, ser respetuosa dele e estar submissa a ele. O marido tem que valorizar a esposa. É uma ajuda idônea, cooperadora. Tem que valorizar suas palavras, sua opinião. Aprender a construir juntos uma vida em comum. Como discípulos, temos que aprender a criar a nossos filhos. Amém? Temos heranças negativas, às vezes de nossos pais, de nossos anteriores. Tudo isso tem que mudar. Queridos irmãos, nós temos a solução para
todas as famílias do Brasil, de Argentina e do mundo. Ide, fazei discípulos a todas as nações. Aprender a viver é aprender a trabalhar, a estudar, administrar bem o dinheiro e todas as coisas que estão sob nossa responsabilidade. Aprender a viver é aprender o comportamento na vida sexual em santidade. Hoje a gente não sabe. Hoje ter sexo sem estar casado é comum. Tem que tornar-se discípulo. E agora com paciência ensinar que se não está casado, não pode ter sexo. Não pode conviver juntos. Chegou o reino. A única forma que a sociedade se corrija de todos os seus problemas. E ontem vimos o tema da economia a nível nacional e também a nível pessoal. Tudo isso é aprender a viver. Então esta é a razão do discipulado. Ensinar a viver segundo a vontade de Deus. Amém? Há outra solução para o mundo? Não. Você está convencido que não há outra solução? Você pode gritar: Jesus é a única solução? Aleluia! Louvado seja seu nome. Amém e amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.